Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os irmãos que estão acompanhando nas sextas-feiras, sempre que nós temos a oportunidade de estar ministrando aqui na sexta-feira, nós pegamos a autorização do nosso pastor e nós estamos pregando sobre o Sermão do Monte. Esse sermão que eu estou pregando já é o 10º sermão que eu prego sobre esse tema, tá? Você pode até acompanhar no canal da igreja, tem todas essas mensagens separadas. E desta feita, eu quero tratar sobre o relacionamento do cristão. Nós vamos perceber, por esse grupo de versículos que nós estamos diante aqui, que a grande intenção de Jesus era nos mostrar sobre relacionamento. É importante que a gente pense isso, porque muitos comentaristas, quando estão diante desse texto, desses 12 versículos, especificamente do capítulo 7 de Mateus, há muitos pontos de questionamento, porque aparentemente não tem um fio de ligação entre um versículo e outro. Mas se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que o grande tema deste grupo de versículos é a forma como nós nos relacionamos. Ou seja, Deus não nos deixa sem direção, Ele aponta como que o crente deve se relacionar. E que tipo de relacionamento a gente precisa entender aqui? Que existem relacionamentos dentro da comunidade de fé que estão relacionados à sua parte interna, ou seja, como um crente se relaciona com o outro, como um crente se relaciona com os de fora da comunidade de fé, e como um crente, na pessoa bendita de Jesus, se relaciona com Deus. Então esse texto, ele nos dá orientações de como nós nos relacionamos, como devem ser os nossos relacionamentos. Então é um texto muito importante porque nos lança diante de como alguém que decidiu seguir a Jesus deve proceder. Porque a palavra de Deus, eu insisto sempre que tenho a oportunidade de pregar, que ela é um manual para a nossa vida. Se nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus estamos seguindo, aí é uma outra história. Mas Jesus nos deu diretrizes, nos deu orientação, nos disse como um crente deveria se comportar. Se a gente não observa isso plenamente, aí a gente tem que fazer um questionamento: quantos estão de fato, desejosos ou até mesmo entregues para que a palavra de Deus transforme, guie e oriente? Porque no final das contas não é só sobre conhecer a palavra de Deus, mas é também de obedecê-la. Nós estamos vindo aí de uma longa jornada com vários textos e nós já falamos sobre o caráter do cristão, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, até mesmo sobre a ambição do cristão, o que o cristão deve ambicionar, e agora os relacionamentos dentro da comunidade de fé com aqueles que estão fora e também da comunidade de fé com o Pai Celeste. Então, Mateus 7, e eu vou tratar apenas dos 12 primeiros versículos. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver que Mateus 7 tem, na realidade, 27 versículos. Não é desta feita que eu vou tratar todos eles. Nesta primeira parte, eu quero tratar sobre os relacionamentos. E os relacionamentos que Jesus aponta aqui, o primeiro deles é como nós devemos nos relacionar com o nosso irmão. E aí ele diz isso no texto de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Como é que eu devo me relacionar com o meu irmão? Eu devo me relacionar com o meu irmão percebendo que se eu tenho um arqueiro no olho, se eu tenho uma trave no meu olho, eu não posso simplesmente querer tirar o cisco do olho do meu irmão. O que Jesus está apontando aqui é: antes de eu ir corrigir o meu irmão, eu preciso ter a responsabilidade de fazer uma análise na minha vida para saber se eu não estou falhando. Que o papel do crente na pessoa bendita de Jesus é de não exercer juízo sobre o seu irmão. E nós vamos entender isso mais na frente. Qual é o outro relacionamento que Jesus fala? Sobre um grupo que é até interessante, porque do nada Jesus vem com essa proposta aqui. Ele chama espantosamente esse grupo de cães e porcos. Não fui eu que chamei, foi Jesus que chamou no seu texto. Mas quem são esses? Nós somos instruídos, irmãos, pelo que diz o texto de Mateus, a em algum momento, espantosamente, a parar de entregar o evangelho para quem deliberadamente diz que não quer. Então Jesus disse: olha, não lance. Chegou um momento que você está oferecendo o evangelho e alguém diz: não dá para mim, esquece. Não faz sentido para a minha vida. Jesus disse: olha, para porque ele não quer. Então ele traz uma orientação sobre isso.
Mas também Jesus nos orienta sobre como nós nos relacionamos, né, de maneira generalizada, e apresenta aqui uma famosa regra de ouro, que é o verso 12. O que você quer que as pessoas façam para você, façam para os outros. Ou seja, do modo como você gostaria de ser tratado, você trate os outros. Mas ele ainda continua, já passando do verso 12, nós não vamos trabalhar sobre isso nesta noite, com os nossos companheiros de viagem, né, falando sobre o caminho estreito, nos versos 12, 13 e 14. Também nos orienta como nós devemos tratar e nos relacionar com os falsos profetas, no verso 20. E, por último, como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos versos 21 ao 27. Nesta noite, a minha intenção é expor o texto de Mateus sobre a nossa atitude para com o nosso irmão, versos de 1 ao 5. Eu vou reler para que os irmãos se familiarizem com o texto, que diz assim: não julguem para vocês não serem julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida que vocês medirem, também medirão vocês. Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? A este, Jesus chama de hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós estamos diante de um texto duro, irmãos. Não é um texto qualquer. Jesus está falando exatamente para crente. E aí você precisa voltar lá para Mateus 5 a 7. Jesus estava discursando para um grupo de pessoas, especialmente aos seus discípulos. Então ele estava falando para pessoas que queriam ser crente. E aí às vezes a gente tem essa mania de suavizar um pouco o evangelho, mas Jesus continua falando para quem quer ser crente viver uma vida diferente. Porque seguir a Jesus implica em renunciar a uma série de coisas. Não dá para abraçar tudo e seguir Jesus. A gente precisa ter esse claro entendimento. Jesus entende que a nossa comunidade, que aqueles que abraçam a fé em Jesus, não é uma comunidade perfeita, ela vai ter falhas. Ele também acredita que vai haver, em alguns momentos, contraversões, tensões, um pisando no calo do outro. Vai haver também problemas de relacionamento. Um irmão brigado com o outro, um irmão dizendo uma coisa que o outro não gostou. Jesus entende que numa comunidade de fé que existem várias pessoas, pode e vai existir esse tipo de situação. E o que Jesus está dizendo? Ele diz assim: deixa eu orientar vocês para quando esse tipo de situação surgir. E aí ele pega e traz duas proibições e dá um conselho. Qual é a primeira proibição que Jesus traz? O cristão não deve ser um juiz. O cristão não tem o papel de ser um juiz. E é preciso que a gente entenda isso. E onde é que está isso, irmão Adonias? Versos 1 e 2. A palavra de Jesus é: não julgueis para não ser julgado. E qual era a intenção de Jesus com isso aqui? Não julgar, irmãos, se você for para os dias de hoje, todo mundo gosta desse texto. Talvez seja um dos textos mais conhecidos e mais mal interpretado. O que Jesus estava querendo dizer com não julgar? Ele estava dizendo para a gente acabar com críticas? Não, eu não posso criticar nada, eu tenho que olhar tudo mesmo que as coisas não estejam corretas, eu tenho que fechar os olhos, porque eu sou crente, aí eu não posso mais julgar nada, eu tenho que ficar quieto no meu canto, eu não posso dizer nada. Eu estou vendo que a coisa não está indo bem, eu tenho que baixar a cabeça e dizer: Jesus, está na tua mão, e ir embora. Era isso que Jesus estava querendo dizer? Vamos analisar aqui o texto. Jesus estava mandando a gente fechar os olhos diante das falhas, dos problemas que a gente enfrenta, que a gente se recuse a discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Era isso que Jesus estava dizendo? Mas se fosse isso que Jesus estava querendo dizer, como é que nós iríamos obedecer os outros ensinamentos dele? Os ensinamentos, por exemplo, de ser sal e luz. Se eu não tiver essa clara distinção, se eu não conseguir olhar e dizer: isso aqui está errado, isso aqui está certo, eu vou seguir o certo. Se eu abandonar completamente a minha capacidade de tecer uma crítica, como é que eu vou obedecer os demais ensinamentos de Jesus? Como é que eu vou distinguir entre um falso profeta? Como é que eu vou lidar com essa situação? Ora, se Jesus não estava dizendo para a gente abolir essa capacidade de crítica, não estava proibindo que nós não julguemos, o que era que ele estava dizendo aqui nesse texto? Quando ele claramente diz assim: não julgueis.
O que Jesus estava dizendo para nós, irmãos, é que nós não deveremos ser críticos ao ponto de ser um especialista em erro dos outros. Ele estava dizendo para que nós não fôssemos juízes nesse sentido, não julgar, para nós não olharmos apenas o negativo. Você já se deparou com esse tipo de gente? Está uma série de coisas acontecendo, mas o cara só vê o errado. Um monte de coisa boa acontecendo, você, mas isso aí também, digo, meu Deus do céu, será que só enxerga aquilo que não está bom? E todo o resto que está bom ninguém enxerga mais? Então Jesus estava dizendo que nós não podemos ter esse tipo de coração, de ter o olho tão mau ao ponto de ver só o ponto negativo, de ser agente de destruição na vida da pessoa. Alguém que está se erguendo, tentando caminhar com Jesus, eu vou lá e diz, não, mas também é porque tu não viu, é porque tu não sabe. Não, isso aí não se reconcilia nunca. Não, isso aí não muda de vida nunca. Não, de novo se reconciliando. Não, eu só estou esperando, daqui a uma semana está caindo de novo. É esse tipo de crente que nós queremos ser? Não, Jesus está dizendo, ó, esse daí não. Nós não podemos agir desse jeito. Nós não podemos ser esse tipo de crente. Nós não podemos julgar as intenções do coração que você não conhece. Você pode julgar o seu. Mas eu não posso dizer que sei do coração do irmão Kemuel, do irmão Jânio. Eu não sei. E aí Jesus estava nos conduzindo a viver uma vida que não busca apenas as falhas dos outros. Uma vida que não busca apenas imaginar as piores intenções das pessoas. Jesus estava dizendo que nós não poderemos ser o tipo de pessoa que joga um banho de água fria nos planos dos outros. Que é implacável quando descobre os erros dela. Jesus estava dizendo que nós não podemos ser esse tipo de gente quando nós não podemos julgar aqui. Essa é a ideia que ele está dizendo. Não assuma o papel de juiz. Sabe por quê? Porque também nós seremos alvos de juízo. Jesus está dizendo, não se coloque na condição de alguém que sabe tudo, que conhece o coração dos outros e que tem autoridade para julgar. Por que eu não posso fazer isso? Porque com esse mesmo critério elevado que você está colocando sobre a vida das pessoas, é o mesmo critério que Deus vai usar para você. Alguém que faz um concurso de juiz, e eu tenho aqui o irmão Kemuel da área de direito, ele sabe que é um dos concursos mais penosos que existe. Em tese, aquele que chega à posição de juiz é um homem que domina aquela sua área de juízo ali perfeitamente. Porque ele não pode ser um desconhecedor da lei para o exercício que ele vai ter. Quando eu me coloco na posição de um juiz, de acordo com o que Jesus Cristo está dizendo aqui, eu estou dizendo, eu conheço toda a lei. Eu conheço toda a lei e não estou pecando nela, por isso eu posso lhe sentenciar. Ou que posição perigosa para um crente assumir. Ou que posição perigosa para alguém dizer. Então o ponto aqui é simples. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Está dizendo assim, ó, não seja apressado não. Nada de pressa de querer exercer juízo sobre a vida dos outros. Observe, seja paciente, porque com o juízo que você resolver aplicar na vida dos outros, esse mesmo juízo virá para você. Simplesmente Paulo está dizendo assim, ó, o homem não é Deus. Nós não somos deuses. Nós não temos esse nível de autoridade para exercer juízo sobre a vida de alguém. Nós não devemos julgar, porque nós estaremos entre os que serão julgados. Nós não podemos assumir essa posição. Primeiro, porque todo e qualquer homem, depois da queda, é falho, pecador e carente da graça e da misericórdia de Deus. Então não queira assumir para si essa posição, irmãos. Mas nós somos orientados aqui por esta palavra a sermos generosos, a sermos tardio em exercer juízo. Mas nós somos instados e orientados a acreditar que por mais que o irmão tenha cometido um deslize, não foi sua intenção primária. Por mais que alguém caiu, não era desejo do coração dele passar por isso. Se alguém escorregou, que não era algo planejado, foi um deslize, foi algo que aconteceu. Que pode acontecer com qualquer um. Que não vigie, que não se guarde, que não ponha sua esperança e seu coração em Deus. O apóstolo Paulo ainda escrevendo,
Em Romanos, capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, é indesculpável quando julga o homem, quem quer que seja, porque no julgar a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as tuas próprias causas que condenam. A ordem aqui, irmãos, é de não julgar, não é uma exigência para sermos cegos, para abandonarmos a exortação. A orientação aqui é para a gente ser generoso nesse juízo. Jesus não está pedindo, quando ele diz para nós não julgarmos, para nós não enxergarmos mais nada de errado que possa existir dentro da comunidade, na sociedade, dentro da igreja, dentro da nossa família. Ele está apenas dizendo para nós renunciarmos à presunção de ser um juiz, de sermos Deus. Ele está dizendo: o cristão precisa ter muito cuidado com o juízo que ele exerce sobre a vida das outras pessoas. Esse é o primeiro conselho. A primeira proibição de Jesus é essa. E a segunda, irmãos, que o cristão não pode ser hipócrita. Porque ele está dizendo assim: porque se tu vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave no teu próprio, como dirá o teu irmão: deixa eu ver o cisco do teu olho, quando tem uma trave no teu? Jesus está denunciando aqui a hipocrisia. Alguém que aperta os outros, que interfere nos seus pecados, mas é incapaz de resolver as suas próprias causas, seus próprios deslizes, os seus próprios erros. É um ótimo juiz, um ótimo acusador para o outro, mas não faz uma reflexão sincera sobre como tem vivido a sua vida de fé. Então Jesus está denunciando. Nós nos tornamos pecadores, nós estamos desqualificados para a função de juiz. Mas o fato, irmão, é que nós temos essa tendência fatal de enxergar os erros uns dos outros. E aí eu até discuto com alguns amigos que quando a gente vê alguém que é ferrenho, implacável no juízo dos outros, você pode ir atrás que tem alguma coisinha ali pendente. Porque é como se você estivesse julgando vicariamente. Assim, eu vou aplicar no outro o que está faltando em mim. É como se você, ao julgar e exercer juízo no outro, você estivesse punindo a si mesmo, mas sem punir, sem arrependimento. É só dizendo assim: eu vou aplicar o mais duro juízo nele, porque não pode, isso é errado. Mas se esquece de fazer uma análise sincera, de olhar para si mesmo, para dentro e verificar. A Bíblia chama isso de síndrome de fariseu. O Senhor Jesus, ao condenar esse tipo de ação, ele chamava até de sepulcros caiados. Por fora muito bonito, mas por dentro podridão, um coração amargurado e ferido. E aqui Jesus está exatamente proibindo esse tipo de comportamento. Nós não devemos aplicar um padrão extremo aos outros, sem antes olharmos para nós com muita sinceridade, verificando aquilo que nós temos cometido que não agrada ao Senhor. Nós precisamos ser ótimos juízes das nossas próprias causas, porque muitas vezes nós somos implacáveis com os outros e muito misericordiosos com as nossas ações. A nós mesmos nós justificamos: não, mas foi só uma vez, não, mas eu já pedi perdão, não, mas eu vou só dobrar meu joelhozinho aqui e orar e vai ficar tudo bem entre mim e Deus. E para o outro, não, tem que ser disciplina. A Assembleia Geral lotada, aplicando, pedindo perdão para a igreja. Não só vale se for na frente de todo mundo. E você: não, é porque o meu aqui foi mais leve, ou só eu e Deus aqui nós já resolvemos. Ou seja, para mim, juízo pequeno. Para os outros, a dureza e a pura lei sendo aplicada. Irmãos, nós somos desafiados como servos de Jesus a não compactuar com o erro, mas nós somos chamados a ser misericordiosos. Nós precisamos de tempo de gente misericordiosa, irmão. Porque Jesus foi misericordioso conosco. Jesus olhou para nós e viu os nossos pecados e ainda assim nos deu crédito e nos chamou de filhos, nos abraçou e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos dando um crédito de perdão quando nós ainda estávamos errados. Mesmo falhos, ele nos deu um crédito de perdão, acreditando que nós poderíamos mudar de vida e ter uma vida melhor. Imagina se Jesus aplica a dureza da lei, o juízo completo. Nós precisamos entender isso. E qual é o conselho de Jesus? O cristão deve antes ser um irmão. Ele está dizendo assim, hipócrita, verso 5,
Tire primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do teu irmão. Jesus não está proibindo ninguém tirar cisco do olho do irmão, não. Ele está proibindo que você faça isso sem fazer uma análise de si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, faz uma análise completa da tua vida, percebe se está tudo beleza contigo, vai ajudar teu irmão, vai tirar o cisco. Só quem pegou um cisco no olho sabe quanto é bom alguém chegar e dizer, deixa eu soprar aqui para tirar e ajudar, porque sozinho é ruim. E massageia, joga para um lado, e sopra e vai. Quando tem alguém misericordioso que vai lá e tenta ajudar, não é uma coisa boa? Então Jesus está dizendo aqui duas coisas, para alguém que está vendo o irmão em erro, que ele deve tomar uma atitude dizendo assim, deixa eu te ajudar. Eu não vim te julgar não, eu vim foi te ajudar a crescer no caminho de Deus. Está dizendo também para alguém que está em falha, diz assim, se deixe ser ajudado. E diga, meu irmão, me ajude mesmo, porque sozinho eu não vou conseguir não. Sozinho é ruim demais tirar esse cisco. Eu preciso do seu abraço e do seu amparo. Me estenda a mão que eu pego. Irmãos, cristão nenhum foi desenvolvido para viver vida de evangelho sozinho. Jesus, quando pensou numa comunidade de fé, ele pensou em alguém juntos, ombreados. E sabe o que eu acho maravilhoso no reino de Deus? Que nós não estamos competindo pelo primeiro lugar. Não tem só 3 vagas lá não. Jesus disse, há muitas moradas. Nós não precisamos dar uma cotovelada no outro para deixar de fora para a gente entrar não, irmão. Só tem graça na beleza do evangelho, de braços dados nós entramos, todo mundo junto. E aí tu veio, eu vim, e tu venceu, eu também, e tu conseguiu, eu também. Glória a Deus, e nós conseguimos sim. Hoje todos nós estamos diante do nosso Senhor. E ficou alguém para trás? Ficou não, porque nós não deixamos ninguém para trás. Nós ajudamos todos na caminhada da fé. Irmão, só vale a pena seguir e estar com Jesus se todos chegarem ombreados. Nós não podemos ser um exército que deixa o seu soldado para trás, que abandona, que deixa para lá. Mas nós precisamos ser um exército que ama, que ajuda, que põe nos ombros e leva. Nós precisamos estar unidos. A vida do evangelho é para ser partilhada, para ser vivida junto com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o fato da condenação e da hipocrisia serem proibidos não nos isenta da responsabilidade para lidar com os nossos irmãos. Na verdade, tem situações que nós somos proibidos de interferir. Quais são elas? Quando eu estou errado, quando eu estou mais errado do que o pequeno cisco que tem no olho do meu irmão. Jesus disse, ó, te corrige e vai lá. E há situações que nós somos orientados aí, para ajudarmos o nosso irmão a se corrigir e a viver uma vida de fé. Nós não podemos fechar os olhos para os deslizes que acontecem dentro da nossa comunidade. É lícito o irmão chegar e orientar um outro. Irmão, olha, isso aqui não está bom não. A melhor coisa do mundo é se cada um de nós estivéssemos ombreados a esse ponto, de eu chegar e dizer, olha irmão, eu estou vendo que você está errando aqui, mas eu quero o teu bem, estou disposto a caminhar contigo, deixa eu te dar essa orientação. Nós não podemos ser, irmãos, o tipo de crente, não me toque, que se alguém chega e orienta, a gente já sai dando patada. Quer me cobrar, quer ser mais crente do... Não, irmãos, a vida do evangelho é desse modo, é alguém ajudando o outro a crescer, é alguém enxergando um deslize. Eu digo para os obreiros mais velhos, olha, se você me vê, a juventude, a Bíblia chama de tolo, o jovem é chamado de tolo, eu me considero jovem, então eu estou dentro do âmbito aí da tolice. Então é capaz de, com boas intenções, cometer equívoco. E o que o obreiro mais velho vai fazer comigo? Vai pegar o microfone e dar na minha cabeça? Não, mas ele pode me chamar e dizer assim, vem cá meu filho, olha, você começou agora, deixa eu te explicar aqui, ó, vai devagar. Tu talvez seja até um bom obreiro, mas vai mais devagar. Deixa eu te orientar aqui. Mais uma coisa, irmão, só criticar, fazer uma roda para falar, não resolve. Vida na fé e no evangelho é eu chamar junto, e dizer, ó, vamos caminhar junto. Deixa eu te explicar aqui, ó, você tá equivocado aqui, mas Deus tem misericórdia para ti e nós juntos vamos caminhar para a glória de Deus. E assim também é com os irmãos, e cada um vai orientando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos orientados, irmãos, a cuidar uns dos outros, a nos corrigirmos e ajudar a corrigir os outros. Nós precisamos entender isso.
que nós temos também o bálsamo da correção e da orientação. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que eu quero tratar com você: nossas atitudes para com os cães e os porcos, verso 6. Esse verso é um verso emblemático. Eu digo para você, quando eu me deparei para estudar com ele, eu digo: Jesus, eu vontade de pular ele. Mas a gente está expondo, eu quero lidar com esse texto. Não deis aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando não estraçalhem vocês. À primeira vista, irmãos, parece um texto chocante. Você olha assim, sabe, mas Jesus falou isso, foi ele mesmo, dá vontade de você conferir. Você, foi ele mesmo que diz. Mas foi Jesus que disse. Mas o que ele tinha em mente quando ele olha para essas situações? Jesus, ele está lidando com esse sermão do monte, e ele fala esse tipo de situação, ele diz esse texto, logo após ele dizer que os irmãos, que a comunidade de fé deve ter um relacionamento construtivo. Um relacionamento não regado à hipocrisia, não regado a juízo, mas regado a companheirismo. A desenvolver um relacionamento fraternal, de irmão que se importam um com o outro. Aí logo em seguida ele lança isso. Porque Jesus nunca temeu chamar as coisas pelo nome. Às vezes a gente fica com palavras mais bonitas, usando eufemismo, para dizer o que tem que ser dito. Mas o fato é que Jesus, sempre que quis dizer as coisas, ele disse com muita clareza. Prova disso é quando ele chama Herodes e Antípodas de raposa. Ele olha para os escribas e fariseus e chama de hipócritas, sepulcros caiados, raça de pessoas que não amam a Jesus, que vivem na hipocrisia. Ele não tem pena de chamar isso. E ele afirma aqui que há certos tipos de seres humanos que em alguns momentos agem irracionalmente, a tal ponto de dar as costas ao Evangelho. E aqui o que ele tinha em mente, 2 tipos de animais: cães e porcos. É possível que a gente tenha em mente aqui que o cão que Jesus tinha em mente aqui, e aí você precisa pensar que Jesus, um judeu, e o judeu pensa num povo muito restrito, e que tinha aqui algumas afeições muito próprias, de exclusivismo, inclusive, não se relacionava com determinado tipo de pessoa. Você vai ver todo o tempo os escribas e fariseus dizendo assim: olha, não se sente com pecadores, com publicanos. Então eles tinham uma rejeição social. Eles olhavam para os povos gentios, chamavam de cães. Então o judeu tinha grandes problemas com essa situação. E quando Jesus chama esse tipo de 2 tipos de pessoas, cães e porcos aqui, que agem irracionalmente, Jesus não tinha em mente um cachorrinho de madame, como às vezes a gente está acostumado a ver, que acabou de sair do pet shop, todo bonitinho, limpinho. O que Jesus tinha em mente aqui era um cão sarnento, cão de rua, que vivia revirando a lata do lixo. E ele estava falando aqui para os hábitos desses 2 tipos de animais, que eram hábitos que estavam acostumados a voltar e revirar o lixo. E ele está dizendo assim: ó, cuidado com esse tipo de pessoa. Porque, segundo Jesus aqui, há pessoas que você apresenta o Evangelho, você diz que é uma vida que ele deveria viver, ele até acha bonito, ele até se empolga com aquela vida, mas rotineiramente ele está voltando às suas velhas práticas. E Jesus diz assim: olha, anuncie, mas existe um determinado momento que você pode deixar para lá. A ideia aqui é dizendo que, olha, tem um momento que chega. Jesus estava pensando num nível de incredulidade tão grande que alguém deu as costas para o Evangelho e que não quer abraçar a fé de modo nenhum. E aqui Jesus manda a gente ter esse comportamento seletivo. E aí é importante que a gente faça algumas considerações. Primeira coisa, ele diz: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Que tipo de pessoa é esse? Que você deve se abster de entregar o Evangelho. Que tipo de ação tão brusca ele teve ao ponto de você resolver desistir? Exatamente aquelas pessoas que tiveram grandes oportunidades de ouvir o Evangelho, mas obstinadamente, desejosamente, insistentemente, dizem e dizem não. Essa era a ideia expressa aqui. Agora eu preciso fazer um parênteses pessoal aqui. Desistir de alguém
embora nós estejamos diante de um texto que claramente nos aponta isso, é algo muito sério. E precisa ser feito com muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque você tem que pensar no público original para quem Jesus anunciou essas palavras. Ele anunciou especificamente para a casa de Israel. Em tese, você pode pensar aí que ele anunciou para filho de crente. Alguém que não era totalmente desconhecedor da palavra do Evangelho. Era alguém que talvez tinha já no sentimento à espera de um Messias, mas ainda estavam insistindo no erro. Então Jesus tinha em mente aqui a casa de Israel. Alguém que já tinha um certo contato com a fé, que esperava um Messias, que tinha uma lei, que tinha os profetas, que tinha um nível de instrução, mas ainda assim estavam rebeldes e virados as costas para o Senhor. Desistir de alguém, dentro aqui do que eu entendo sobre esse texto, é para casos excepcionais. Não é algo para ser aplicado a todo e qualquer momento. O normal do cristão é insistir por fé, é perseverar. Assim como Jesus foi paciente e perseverante conosco. Talvez por isso que alguns de nós deram tanto trabalho para Jesus que a gente é até mais misericordioso. Às vezes a gente deu tanto trabalho para Jesus e disse, não, eu vou ser mais misericordioso, eu vou continuar insistindo. Vai que em algum momento a fé alcança esse indivíduo. Então, volto a orientar, desistir de alguém, irmãos. Dizer que aquela pessoa já não quer Jesus, talvez seja uma das decisões mais sérias, porque Jesus tem seus modos sobrenaturais de nos atrair. Deus tem seus modos. Quem sabe, você que está aqui veio pelo modo tradicional. Nasceu no Evangelho, nunca desviou, sempre teve uma vida de fé. E quando a gente é desse modo, e eu me enquadro nisso, às vezes a gente é pouco misericordioso para alguém que luta a luta do Evangelho. Que muitas vezes foi à frente se reconciliar e acabou de sair da calçada, já cometeu o primeiro pecado e já está pensando em desistir. Mas existem situações como essa, de pessoas que deslizam, que caem, que viver a vida do Evangelho é uma dificuldade. Eu posso dizer que eu nasci dentro de um lar cristão, então foi muito mais fácil do que alguém que aceitou e foi o primeiro da sua casa, que correu o risco de ser lançado fora, que está cercado por pessoas que toda hora os incentiva a pecar e a viver uma vida longe do Evangelho. Então existem situações e situações. O fato é, o cristão precisa ser misericordioso. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento de ser misericordioso no alcance. E é a semente que talvez não seja você que vai colher. Talvez você plantou, insistiu, levou para a igreja, botou no carro e trouxe, e foi deixar, e a pessoa, no dia que você deixou de fazer isso, abandonou a fé. Disse, rapaz, mas como é que pode? O sangue de Jesus, não, pô, te vira. Aí passa um tempo, e Jesus levanta outro. E o cabo fez um pouquinho de esforço, e Jesus já trouxe. Porque a gente precisa entender, irmãos, que basicamente tudo na vida é semente. Talvez você se surpreenda quando chegar no céu. Muitas coisas que você fez, disse, falou, influenciou, que a pessoa talvez nem tenha recebido de imediato. O tempo passou e depois foi que fez efeito. Eu vou tomar liberdade para citar uma situação, se é que eu entendi bem, no dia que eu estive na casa do irmão Francisco Urquiza. Ele conta uma história que um dia, e me corrija se eu estiver errado, irmão Francisco Urquiza, eu peço até licença para contar. Mas ele conta, e eu acho muito interessante, eu já contei algumas vezes, porque ele disse que uma vez deu uma dor no dente, parece que morava no Caldeirão, pode ser que eu esteja errado, ficou na casa da mãe dele, ali perto da casa da minha avó, falecida avó, que meu avô ainda mora lá, e meu avô, conhecido como Nonato Crente, pregava uma mensagem em João 3,16. Segundo o irmão Francisco Urquiza, foi uma das mensagens mais fortes que ele já ouviu em João 3,16. E o fato é que o tempo passou, ele foi embora para Brasília, foi para Brasília, e dentro do ônibus ele sempre passava e tinha uma pedra escrita lá, com esse versículo, ele retomava lá a mensagem. Ó Deus trabalhando. Ele viu o versículo quando ia passando e lembrava da mensagem, até que um dia tomou uma decisão por Cristo. Eu vou me limitar a contar só essa parte. O irmão Urquiza tem liberdade para depois contar em detalhes. Mas o que eu quero dizer, eu não sei nem se o vovô sabe disso, mas de algum modo a eternidade um dia revela coisas que nós dissemos, falamos, aperto de mãos, abraços que demos, que marcou vidas.
e que ajudou pessoas na sua caminhada de fé a se firmar no Evangelho e a se firmar com Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, irmão, porque não é sobre nós, não é sobre os nossos talentos pessoais, não é o quanto nós somos cheios ou vazios disso ou daquilo outro, é quanto Deus poderosamente, soberanamente atua em vidas falhas para levar outros ao pleno conhecimento dEle. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre como Ele maravilhosamente, graciosamente nos atrai à sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso de 7 a 11, nossa atitude para com o nosso Pai Celeste. Olha o que Jesus diz assim: peça e lhe será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que pedem. Costumeiramente a gente lida com esse texto muito baseado no indar para cristão, né? Pedir, pedir, dá-se visar, né? A gente até gosta de dizer, peça, peça, a Bíblia diz, né? Mas o fato é que é muito simples no Evangelho: peça e será dado, bata e vai abrir, né? Algo direto, simples. Na cabeça de Jesus é uma oração muito simples. E o que a gente precisa entender é que Jesus agora passou do relacionamento dos homens para com os homens numa comunidade, passou do relacionamento dos homens para com aqueles que estão distantes da fé, para o relacionamento do homem com Ele. Como é que nós nos relacionamos com o nosso Pai? Ele nos mostra aqui que de um modo sobrenatural nós temos acesso. O que Jesus promete aqui nesse texto é que nós podemos nos dirigir diretamente ao nosso Deus em oração. E apesar de Jesus já ter falado lá no capítulo 6 do mesmo sermão, a partir do verso 9, sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que Jesus expressa o seu modelo de oração, aqui ele nos instrui algumas verdades sobre oração. Jesus aqui lança grandes promessas sobre as nossas vidas. A primeira delas é que há uma ordem direta: pedi, buscai, batei. 3 verbos aqui, que estão aqui num presente do imperativo, ou seja, uma ordem para você executar. E nessa sequência de pedir, buscar e bater, indica uma persistência do modo como nós devemos fazer os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas lutas conhecidas diante de Deus. Jesus está dizendo assim: você tem acesso, lance diante dele, lance com insistência, faça conhecido as suas dificuldades e as suas dores. Aqui não é só um peça de bens não, tá? Eu vou explicar já o que é que Tiago diz sobre isso, quando ele fala que a gente pediu mal porque pede para os nossos próprios prazeres. Mas o fato aqui é que Jesus está dizendo assim: você tem acesso. É para isso que você precisa ficar na sua mente. Segundo, as promessas foram expressas em declaração, de modo que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Jesus está dizendo assim: tem resposta também na oração. Há resposta disponível na oração. Terceiro, Jesus exemplifica sua promessa através de uma parábola, de uma comparação, ilustrando um filho indo até o seu pai e lhe pedindo pão. Ele está dizendo claramente que este filho, ao ir ao seu pai e lhe pedir pão, muito dificilmente esse pai vai lhe dar uma pedra. E se ele foi pedir um peixe, muito dificilmente esse pai vai lhe dar uma cobra. Ou seja, ele está dizendo que se nós pedimos boas coisas ao nosso Pai Celestial, muito dificilmente nós receberemos algo que não seja bondoso. E aí ele faz uma comparação. Ele pega e diz assim: vocês são maus. Ele olha para o ser humano e enxerga que mesmo aquele que não conhece a Jesus é capaz de boas ações. A gente chama isso de graça comum. Mesmo pessoas que nunca viveram uma vida de fé, são boas pessoas, pagam suas contas, tratam bem seus filhos, suas esposas, são bons cidadãos. Isso é a graça comum, mesmo sem conhecer o Evangelho.
Mas Jesus também disse que aqueles que conhecem o Evangelho ainda assim também são ruins, são maus. Ele diz: olha, vocês são capazes, mesmo sendo maus, são capazes de fazer boas coisas. Aí ele cria uma comparação e se distancia. Quanto mais o Pai de vocês. Vocês são maus, mas o Pai de vocês é bom, é maravilhoso, é gracioso, é bondoso e se compadece. Sente as suas dores, as suas dificuldades. O Pai de vocês tem boas coisas para vocês. Tem algo maravilhoso para a vida de cada um de nós. Irmãos, nós precisamos entender aqui que o Pai Celeste, Ele é totalmente bom e que dá boas coisas àquele que lhes pedir. O que nós aprendemos aqui? Quais lições nós podemos extrair daqui? Na cabeça de Jesus, irmãos, a oração é algo muito simples. É algo que deve ser apresentado a Deus em seu nome, com verbos muito simples: pedir, buscar e bater. Só que se nós formos analisar com muita calma a Escritura, existem algumas coisas por trás aqui que a gente precisa analisar. A primeira coisa é que oração pressupõe conhecimento. Você só é capaz de orar se você for capaz de entender qual é a vontade de Deus. Porque esse pedir, buscar e bater aqui, esse bater, buscar e pedir, esses verbos inseridos aqui nesse contexto, pressupõe que nós tenhamos interesse em conhecer a vontade de Deus. Porque Ele vai realizar, se estiver de acordo com a sua vontade. Ele vai realizar, se nós tivermos esmero em conhecer a sua palavra. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E como é que Tiago diz que o que é esse pedir mal? Pedir para desfrutar nos seus próprios deleites. Ou seja, pede ignorando a vontade de Deus. Pede desprezando a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Pela sua palavra e com boas disciplinas espirituais. Porque se aquilo que é pedido dentro da vontade de Deus, Deus concede, Deus dá, Deus realiza. E aquilo que é pedido fora, nós não sabemos, irmão. Às vezes Deus nos dá porque Ele conhece o futuro. Tem coisas que quando Ele nos diz não, eu gosto muito de quando Jesus fala com Pedro e diz assim: ó, o que eu faço agora tu não entende, mas depois tu vai entender. Agora só faça um exercício e imagine se Deus tivesse dado muitas das coisas que você pediu. Como é que estaria a sua vida? Muitas das vezes que Deus disse não, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Às vezes que Deus disse não, vou dar não, está na hora não. Talvez tenha te mantido firme na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus. Já pensou se Ele realiza um monte de coisa que você pediu para Ele? Talvez você tivesse uma vida de fé destroçada, distante. Tinha sido satisfeito naquele momento, mas talvez estivesse vivendo uma tragédia. Então oração pressupõe conhecimento. Conhecimento de quê? Da vontade de Deus. Oração pressupõe também fé. Uma coisa é conhecer a vontade de Deus. Outra é nos humilharmos, termos disposição para nos submetermos a ela, crendo que ela é melhor para a nossa vida. Porque nós fazemos a seguinte análise: a vontade de Deus é boa? É. Mas geralmente a nossa também é. A gente quer coisa boa, ninguém quer coisa ruim. A gente faz uma comparação: para mim minha vontade também é boa, ter isso aqui é tão bom. Né? A vontade de Deus é agradável? É. Mas a gente não quer coisa desagradável também. Mas tem uma coisa que a vontade de Deus é que a nossa não é. A dele é perfeita. A nossa é imperfeita, é falha. É passivo de erros, é passivo de equívocos. Ela é precipitada. Ela é antecipada. Ela é baseada no que eu estou sentindo aqui e agora. E não com os olhos da fé ali e além. Nós precisamos entender isso. Que a oração ela pressupõe nos humilharmos e confiarmos que Ele é capaz de executar a sua vontade. Deus é capaz de intervir. Deus é capaz de resolver. Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Eu respondo não. A sua palavra nos garante disso. E oração também pressupõe desejo. Nós podemos conhecer a vontade de Deus, crer que ela pode ser executada, e ainda assim nós não desejarmos. No íntimo nós dizemos: Pai Senhor, eu conheço a Tua vontade, eu sei que ela é boa, eu sei que ela fazia uma diferença tremenda na minha vida, mas eu não quero a Tua vontade não. E muitas vezes nós não desejamos que a vontade de Deus se cumpra.
Então a oração, irmãos, é o meio pelo qual nós nos aprofundamos com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Quando nós nos aproximamos intimamente dEle. E as nossas petições precisam estar de acordo com a sua maravilhosa vontade. Quarto, e eu já encerro. Nossa atitude para com os homens, verso 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e o profeta. Irmãos, diversos comentaristas, eles consideram aqui esse texto um texto de ouro, o texto áureo desse trecho bíblico aqui. O ápice de todo o discurso de Jesus no capítulo 7, talvez seja resumido nesse texto aqui. Como é que eu me relaciono com o meu irmão? É numa perspectiva de que eu não vou fazer a ele o que eu não quero que ele faça a mim. E aí a gente precisa entender que vários pensadores disseram essas palavras, mas sempre no âmbito negativo. Um filósofo chinês chamado Confúcio, ele diz que não façam aos outros o que você não quiser que ele faça a você. No Velho Testamento, alguns livros apócrifos, né, que são tirados da Bíblia ali, que não fazem parte do cânon que nós abraçamos, diz: não faça a ninguém o que você mesmo odiaria. Conta-se uma história que no ano 20 a.C., um prosélito, alguém que estava querendo abraçar a fé judaica, chegou para o Rabi Hillel, que era um rabi ali da época de Jesus, muito conhecido, disse: Rabi, o que é que você pode me ensinar na lei no tempo em que eu fico numa perna só? Ou seja, ele estava querendo dizer assim: o que é que você pode me ensinar que é talvez o centro do que eu deveria aprender da lei? Aí ele diz o seguinte: o que você acha odioso, não faça a ninguém. Esta é toda a lei. O restante não passa de comentário. Então ele estava dirigindo alguma forma de se relacionar com as pessoas. Então qualquer pessoa que oriente a sua conduta com o outro, pensando no modo que ele gostaria de ser tratado, ele vai escolher muito bem as suas palavras, as suas ações e as suas atitudes. O nosso problema é que às vezes a gente pensa que a outra pessoa que está nos ouvindo não tem sentimento. Que nós podemos dizer o que gostaríamos e pronto. E eu digo e pronto, e eu disse, e está vendo? Porque eu não levo desaforo para casa, e eu digo mesmo. E muitas vezes nós nos esquecemos que lá do outro lado tem um ser humano que recebe aquilo, que se ofende, que se magoa, que atrapalha a sua caminhada de fé. Irmãos, relacionamento é algo muito sensível. E nós precisamos entender que a forma como nós devemos tratar os outros é a forma como nós gostaríamos de ser tratados. Respeitosamente, dando lugar de honra, tratando com esmero, com carinho. Nós não podemos, irmãos, dentro da comunidade de fé, vivermos esmurrando ou dando patada uns nos outros, porque isso é anticristão. O mundo precisa olhar para nós e ver a diferença que o Evangelho fez. Como nós fomos afetados pelo Evangelho. Eu estou lendo um livro, até passei para o meu amigo Mylon, que a gente está aí num trabalho aí, numa coisa que é um livro, ele chama A Grande História. E ele conta a história de um professor Walter, que ele chega na classe e ele sempre anuncia para os seus alunos, Mylon, que ele é cristão. E uma das coisas que ele disse me marcou muito. Ele disse: olha, eu sou crente, eu vivo a vida de fé e do Evangelho. E eu espero que vocês sintam e vejam que o fato de eu ser cristão afeta o modo como eu lhes trato. Oh, que coisa maravilhosa! O fato de nós vivermos a vida de fé e do Evangelho nos faz pessoas diferentes no trato com os outros. Eu achei isso magnífico, porque o Evangelho precisa afetar os nossos relacionamentos, o modo como nós tratamos os nossos pais, o modo como nós tratamos a nossa esposa e os nossos filhos, porque nós vivemos a vida de fé. Irmão, o Evangelho não é para nós termos um cartão de membro, não. Para nós nos reunirmos periodicamente na igreja, mas é para nós sermos afetados por este Evangelho. O Evangelho precisa mudar as nossas relações, precisa mudar o nosso vocabulário, a nossa forma de pensar e de agir. A vida do Evangelho precisa tratar os nossos relacionamentos externos. Como eu lido com o meu credor, como eu faço negócio. Eu preciso ser uma pessoa de palavra que cumpre o que está dizendo. E se não há condições de cumprir, que se explique. E diga: irmão, eu não consegui. Eu disse que vinha, mas não consegui. É porque aconteceu isso. Você se explica. Ah, irmão, coisa horrível alguém desconfiar de um crente. Foi-se o tempo
que alguém ouvia assim, disse, não, é crente. Não, pois pode ficar tranquilo, pode dar até tudo. Porque eu sei que ele vai vir e vai pagar. Irmãos, hoje não está mais desse jeito, não. Tá, irmão Francisco, está não. Né? Quando diz, é crente, diz, vixe, vai precisar assinar mais coisas do que os outros. Irmão, que coisa triste, isso é vergonha. Isso é vergonha, porque o evangelho precisa impactar, a sociedade precisa olhar para nós e dizer, eu quero ser que nem eles. Eu quero viver a vida de fé deles, porque eu sinto que o fato deles caminharem para a igreja e dizer que adoram o Deus que eles adoram, muda a forma como eles se relacionam com o mundo, muda a forma como eles vivem. A contracultura cristã, irmãos, eu encerro aqui, envolve relacionamento. A comunidade cristã é em essência a família de Deus. É aqui que nós nos relacionamos. Deus, o nosso Pai, os nossos companheiros cristãos e irmãos em Cristo, pressupõem a jornada. E também vêm as anomalias, né? Os problemas que a gente enfrenta, que é o quê? Um espírito de condenação que Jesus combate e diz que nós não podemos exercer juízo. Um espírito hipócrita de alguém que vê um cisco, mas tem uma trave. E ele diz que isso é incompatível com a fraternidade cristã. Não deveria existir no nosso meio juízo precipitado nem hipocrisia. Deveria haver apenas verdade. Que os nossos irmãos, a nossa conduta com os nossos irmãos deveria ser extremamente construtiva. Ao nos relacionarmos com os nossos irmãos de fé, nós saíssemos edificados e cheios de alegria. A vida no evangelho, irmãos, ela precisa ser esse centro que nos orienta, que transforma as nossas atitudes, que corrige a nossa visão e que nos faz cristãos melhores. Porque nós pensamos, assim como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar o meu irmão, eu vou tratar alguém que está na comunidade de fé, alguém que está fora. Nosso relacionamento na vertical afeta o nosso relacionamento na horizontal. Às vezes as patadas que damos, às vezes o juízo precipitado que exercemos, muitas vezes a condenação que nós já temos pronta e assinada, carimbada, às vezes a hipocrisia com que tratamos aqueles que estão, é apenas o reflexo da falta de um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou aqui para lhe apontar o dedo ou dizer A ou B, eu estou aqui para pregar o Evangelho e dizer, vamos fazer uma análise sincera de como está a nossa vida de fé, porque nós queremos uma comunidade forte, firme e que ame Jesus, e nós precisamos ser o primeiro e o mais disposto a sofrer as dores e as lutas que o Evangelho nos traz, mas também as alegrias e a beleza que Ele nos afeta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós precisamos estar sendo mais generosos, mais compreensivos e bondosos para a glória do reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.